Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. I have a dream. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 8 de fevereiro de 1861, os Estados do Sul se separam dos Estados Unidos. Em 8 de fevereiro de 1861, os estados escravagistas do sul dos Estados Unidos decidiram pela secessão, ou seja, por se separarem do país. Organizados sob o nome de Estados Confederados da América, a Geórgia, o Alabama, a Flórida, o Mississippi, a Louisiana, o Texas e a Carolina do Sul constituíram uma república à parte, adotaram uma nova constituição e nomearam Jefferson Davis presidente provisório. Depois da Batalha do Fort Sumter, a Virgínia, o Arkansas, o Tennessee e a Carolina do Norte uniram-se aos Estados Confederados. Contavam então com 9 milhões de habitantes, dos quais 4 milhões eram negros. Sua formação marca o preâmbulo da Guerra de Secessão, que dura de 1861 a 1865. A origem da divisão dos Estados Unidos em Norte e Sul data dos tempos coloniais, quando a área que atualmente constitui a costa leste e o Golfo do México ainda era colônia de 3 países: Reino Unido, Espanha e França. A divisão teve origem nas diferenças geográficas da região das 13 colônias britânicas. Os primeiros colonizadores encontraram no sul um clima quente e um solo fértil ideal para o cultivo do algodão, da cana-de-açúcar e do tabaco. Contando com mão de obra escrava, trazida do continente africano em grandes levas, o sistema agrícola da plantation, uma monocultura de exportação, passou a dominar os estados meridionais. O clima frio e o solo rochoso dos estados do norte mostraram-se pouco adequados à agricultura. Isso obrigou os colonos desta região a procurar outras atividades econômicas, como o comércio e a manufatura, propiciando a criação de grandes centros industriais e comerciais como Nova York, Boston e Filadélfia. A base econômica do norte, ainda antes da Guerra de Secessão, era a manufatura e o comércio, apesar de a maioria de sua população ainda viver em áreas rurais. A busca de novas tecnologias de produção era característica tanto da manufatura nortista quanto da agropecuária sulista. No sul, a eficiência do campo permitiu que no século XIX os produtores de algodão conseguissem grandes margens de lucro, apesar da queda do preço no mercado mundial. A diferença marcante entre o norte e o sul residia na distribuição da renda. No norte era bem mais distribuída, enquanto no sul havia uma forte concentração de renda nas mãos dos latifundiários e grande parte da população, os escravizados, não tinha renda formal. Entretanto, as elites intelectuais das duas regiões eram muito diferentes. Ambas eram defensoras do liberalismo, mas com significados distintos. No norte, o liberalismo era considerado como a defesa do homem livre, do trabalho livre e da terra livre. No sul, o liberalismo significava a defesa da propriedade privada, como era o escravizado, e do livre comércio em oposição ao protecionismo nortista. A imigração europeia em massa e a industrialização acelerada fizeram com que o norte crescesse economicamente e ampliasse politicamente sua participação no governo. Grandes tensões políticas e sociais ocorreram entre o norte e o sul. Em 1860, Abraham Lincoln, contrário à escravidão, venceu as eleições presidenciais. Ao assumir o posto, chamou os Estados Unidos de Casa Dividida. Em 1861, o país era formado por 19 estados, onde a escravidão era proibida, e por 15, onde a escravidão era permitida. A Guerra Civil consistiu, portanto, na luta entre 11 estados confederados do sul latifundiário, aristocrata e defensor da escravidão, contra os estados do norte industrializado, onde a escravidão tinha um peso econômico bem menor. Hoje na História, texto original de Max Altman, locução de Haroldo Cerávulo, gravação Michele Coelho e edição de Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Ópera Mundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa.
Acesse www.operamundi.com.br/apoio.